Numa linha de produção, o operador de máquina não pode ficar preocupado e nem perder tempo com o corte do material no tamanho certo. Por isso, eu já adquiri esse material cortado. Aqui não foi utilizada tesoura e nem guilhotina, e sim uma serra. A gente geralmente utiliza uma serra quando precisa cortar um material de seção maior em pedaços menores destinados à usinagem. As serras também são utilizadas para abrir fendas e rebachos, como nesse caso aqui. Esse corte foi feito através de um serramento, a operação de corte de materiais que utiliza a serra como ferramenta. O serramento pode ser manual, dependendo do trabalho. Aí você utiliza um arco de serra, como esse aqui, com uma lâmina de serra fixada no arco. Mas para trabalhos em série, o mais adequado é utilizar as máquinas de serrar. Existem vários tipos de máquinas. Por exemplo, tem a máquina de serrar alternativa, horizontal ou vertical para cortes retos. Essa máquina reproduz aquele movimento de vai e vem que é próprio do serramento manual. Tem também a máquina de serrar de fita circular, que também pode ser vertical ou horizontal. Nesta máquina, podem ser feitos cortes de contornos internos e externos. E a máquina de serrar de disco circular. Cada uma delas vai atender a uma necessidade específica. Mas seja com arco ou com máquina, o item mais importante na operação de serramento é justamente a lâmina de serrar, ou simplesmente serra. E como sempre, cada trabalho, dependendo da sua necessidade, vai utilizar uma lâmina específica. Portanto, é preciso muita atenção e cuidado com a seleção das lâminas de serra. Por exemplo, as lâminas para operações manuais são diferentes das lâminas para operações com máquinas. Estas aqui são lâminas para operação manual e estas outras para operação com máquina. Repare que os números de dentes destas lâminas para serra manual são maiores. Existem também diferenças no material com que elas são feitas, nos formatos e nas dimensões. No seu livro de estudos você vai encontrar uma tabela com a descrição pormenorizada desses diversos tipos de lâminas. O mais importante é que a escolha da lâmina de serra seja adequada ao tipo de trabalho que você for realizar. Ô Silva, como é que eu faço essa escolha? Assim, como é que eu sei exatamente que tipo de serra eu devo usar para um determinado trabalho? Bom, para isso a gente não pode deixar de usar uma coisinha muito valiosa. A velha e boa tabela. Nossa, quantas opções, hein, Silva? Deve ser difícil usar ela, hein? Vamos ver com calma. Se você for usar uma lâmina de serra de fita, então você primeiro tem que saber que material você quer cortar. Certo. Hoje eu mandei o seu Aurélio cortar uma peça de ferro fundido com 15 milímetros de espessura, certo? Então olha aqui. Nessa coluna aqui você procura o tipo de material que está utilizando, certo? No nosso caso foi ferro fundido. Na parte superior da tabela você vai procurar a espessura do material. Ele pode estar aqui nessa coluna de 13 a 25 milímetros. Agora você tem o número de dentes por polegada que vai precisar para selecionar a lâmina, como também a velocidade que deve utilizar na hora do corte. Olha aqui. Bom, mas tem uma coisa, ô Tito, a tabela ajuda, mas não é tudo, pois ela resume bastante a informação. E todo bom profissional que queira se manter atualizado vai ter que estar sempre consultando os manuais e os catálogos dos fabricantes. Agora clareou, Silvio. Eu acho que eu já posso começar a serrar, viu? Mas para qualquer operação mecânica, seja ela na serra ou no torno ou em qualquer tipo de máquina, não dá para sair fazendo assim sem mais nem menos. É preciso haver uma preparação antes. Silva, mas isso eu sei, né? E você também gostaria de ficar por dentro de como se usa uma serra de fita circular? Gostaria? Então fique atento. Serrar com uma serra de fita é uma operação mecânica através da qual você corta um material com uma lâmina de serra ou fita submetida a um movimento contínuo circular. Esses cortes podem ser retos, curvos ou mistos, com ou sem saída. Como é uma operação rápida e de fácil execução, é aplicada na preparação de peças a usinar. Mas o processo de execução tem vários passos. E o primeiro passo é justamente traçar e marcar o material que vai ser cortado. O segundo passo é selecionar a lâmina de serra. Nunca é demais lembrar que a largura da lâmina varia de acordo com o corte, e o número de dentes deve estar de acordo com a espessura e dureza do material.
O comprimento, em geral, é especificado na máquina, mas pode também ser calculado de acordo com os diâmetros dos volantes e a distância entre os centros. Uma vez selecionada a lâmina de serra, o próximo passo é montar a serra. Lembre-se também de selecionar ou regular as guias em função da lâmina de serra. Por isso, troque ou regule as guias, caso seja necessário. Afrouxe o tensor e então coloque a serra. Verifique se os dentes da serra ficaram para fora e voltados para o sentido do movimento da serra. Feito isso, ajuste a serra girando o tensor, lembrando que a tensão não deve ser demasiada. Depois, feche as proteções da máquina. O quarto passo é a preparação da máquina. Consiste em regular a rotação, sempre consultando a tabela e, se for necessário, regular também a posição da mesa, segundo a inclinação do corte. Por fim, o quinto passo é a própria operação de serrar. Ligue a máquina. Aproxime o material da lâmina de serra e inicie o corte, exercendo uma pequena pressão. E termine o corte, respeitando o traçado. Aqui vai também uma dica de segurança. Quando estiver se aproximando do final do corte, empurre o material com um pedaço de madeira a fim de evitar acidente.